Deus seja louvado. A paz de Deus, querida Irmandade, eu venho gravar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Caroline, sou da cidade de Santo André, São Paulo. Sou ainda testemunhada dessa graça. Minha família, meus pais, avós, tias, todos pertencem a essa graça. E desde pequena, desde criança, eu ia nos cultos de jovens. E na época da minha adolescência, eu parei de congregar. Mas no momento certo, o Senhor tocou no meu coração. E aí eu voltei a congregar. O Senhor tem feito grandes obras na minha vida. E eu venho contar uma obra que o Senhor fez em 2022 no meu trabalho. Em 2021, a empresa colocou uma parte para eu resolver uma questão de documentos, né? Que a empresa, quando foi aberta, ela não tinha intenção ainda de fazer importação. Em 2021 surgiu essa parte. E aí a gente, foi solicitado ali um documento que é o radar, que é um documento específico é um limite de valores que a empresa tem para poder importar materiais. E no início esse limite que foi concedido atendia, mas na sequência, passando alguns meses, aumentando as vendas, foi necessário solicitar o aumento desse limite. E nesse momento eu entrei em contato com um despachante que auxilia todo o trâmite de solicitação. E ao entrar com esse processo, toda a documentação necessária foi reunida e enviada. E aí voltou esse processo, com algumas exigências que facilmente foram atendidas, mas por conta de uma forma que foi descrita no contrato social da empresa, na abertura da empresa, a Receita ali entendia, é uma parte bem burocrática, mas entendia de uma forma, o contador explicava de outra, falava que não teria problema, né? Tá descrito daquele jeito, como que seria o capital integralizado naquela data, porém a Receita exige que, quando é descrito assim, que o valor daquele capital descrito no contrato seja depositado em conta. E isso foi uma questão de voltava o processo, o contador descrevia, justificava, a gente entrava de novo com o processo, voltava. Todas as outras exigências eles aceitaram, porém essa ficou ainda pendente. E aí, voltando ao processo, eu consultei advogados dessa parte, outros contadores, tentamos mais algumas vezes entrar com o processo e sempre voltava com a mesma questão, que por mais que a gente justificasse, eu tentasse corrigir, mudar o texto, a Receita ainda exigia que fosse comprovado que naquela data da abertura tivesse um depósito em conta, que não teria como a gente fazer isso, porque não foi feito, né, aquela integralização naquele momento. Então, eu não tinha mais para onde recorrer. Toda a parte que eu podia dos profissionais, eu já tinha recorrido. E aquela questão estava nas minhas mãos ali, o diretor tinha deixado para eu resolver. Então, eu passei a apresentar essa situação, essa parte nas minhas orações, pedindo a Deus que tomasse um caminho, para que a pessoa que fosse analisar esse processo compreendesse, porque a empresa não tinha nada de errado, estava andando tudo certinho, mas foi por falta de entendimento também.
o contador na época também, acredito que não tinha conhecimento ou acabou sendo uma falha mesmo, passou dessa forma, né? E eu apresentei em orações, pedi até oração na congregação. E o tempo foi se passando e mesmo assim a cada vez que voltava o processo eu tentava entrar novamente, né? Com a fé que o Senhor tomaria um caminho. E isso se passou o ano de 2021, iniciou 2022, entrei com novos processos, e a cada vez que a gente entra com um processo, tinha que reunir novas documentações atualizadas. Isso foi se estendendo. Em junho de 2022, eu entrei com um processo e voltou de novo. Cada vez que eu entrava, tentava de alguma forma acrescentar alguma documentação, mas sempre voltava. E aí, voltando essa documentação, eu ia sair de férias, pensei, quando eu voltar eu vejo, tento pensar em alguma outra coisa, e até lá o Senhor pode tomar um caminho. E aí eu saí de férias em julho. Quando foi em agosto, eu entrei com um processo novamente. E voltando um pouco atrás, quando a gente entrava com esse processo, em poucos dias a gente já tinha o retorno, sendo ele negativo, né? Sempre com as observações, mas era breve. Em uma semana, no máximo, eu já tinha o retorno. E quando foi no processo do início de 2022, em março, mais ou menos, esse mês eu entrei e aí não tinha retorno. Ali eu já comecei a pensar, nossa, será que já é uma resposta, que essa demora é porque vai vir uma resposta positiva? E isso foi se passando e passava uma semana, 15 dias, se passou um mês, o despachante até mesmo não estava entendendo porque de tanta demora, e aí ele entrou em contato, né, com a Receita para entender por que não tinha resposta, e eles ali responderam que eles estavam passando por um processo de reestruturação ali de funcionários se aposentando, entrando novos funcionários. Ali eu já fiquei tão feliz, pensei, é um movimento que o senhor está fazendo, e essa resposta desse processo vai vir positiva. Passou mais um mês e voltou esse processo e ainda indeferido. Não aceitaram a mesma questão. Eu fiquei triste, muito triste. Isso já era no final então de junho, e em julho eu entrei de férias. Falei, quando eu voltar em agosto eu vejo o que eu faço. E aí em agosto, voltando, eu reuni toda a documentação novamente, atualizei as documentações, tentamos de alguma outra forma justificar, cada vez pensávamos em alguma alternativa e dei abertura no processo novamente. E aquele processo foi para análise, se passando o mês. E num domingo, no final, bem próximo ao final de agosto, eu fui congregar e o Senhor mandou uma palavra, que aquilo que eu estava pedindo, que o Senhor me daria a vitória ainda dentro do mês de agosto. Na hora eu peguei aquela palavra, guardei e fui embora, né? Passou a segunda-feira, fui trabalhar. Quando foi na terça-feira, o despachante entrou em contato, falando que tinha uma mensagem para a gente conseguir dar resposta referente a esse processo. Entramos, ele não conseguiu visualizar essa mensagem. Por fim, na terça-feira, acabamos não falando, isso era dia 30 de agosto. E ele, nesse dia, acabou vendo a resposta, que ainda era indeferido, o processo não tinha sido aceito. E ele ali sentiu pensou, né, em ainda mesmo assim responder ali naquele processo, falando, ainda justificando, que
que a gente já tinha colocado todos os documentos, não tinha por que mais, para eles reverem essa parte. E quando foi no dia 31 de agosto, na quarta-feira, eu lembrei que eu tinha falado com ele, né, no dia anterior, falando da mensagem, por fim eu acabei esquecendo, não vi o que tinha, qual que era a resposta ou não. E na quarta-feira, no dia 31, quando eu liguei para ele, ele me falou: "Ah, você já tá sabendo?" Eu falei: "Não", mas na hora veio a palavra que ainda dentro do mês o Senhor daria a vitória, e eu fiquei muito contente. Glorifiquei a Deus, fui pro banheiro da empresa, mas dei muito glória a Deus, fiquei muito contente porque o Senhor cumpriu ali na minha vida essa parte. Peço perdão o áudio longo, mas eu venho contar essa parte porque para o nome de Deus ser glorificado sempre. E o que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.